Olá, povo progressista brasileiro. O meu nome é Wallace Barbosa, sou o criador desse canal. Antes de começar, gostaria que pedir a vocês que vocês deixassem o like de vocês. Caso vocês não gostem, depois vocês retiram o like. Para não esquecer, porque eu acabo esquecendo de pedir e também tenho certeza que as pessoas também às vezes esquecem de dar o like no canal. Além também de se inscrever, de fazer comentários também e compartilhar. Compartilhar para que a gente possa continuar continuar nosso trabalho, né, nesse canal em prol da democracia brasileira. Bem, gente, eu quase que hoje não consigo fazer o meu vídeo, né? Talvez fique até um pouco escuro, mas enfim, eu estou tentando, ainda assim eu estou tentando fazer. Meus afazeres hoje me impediram de fazer o meu vídeo num horário mais adequado. Mas vamos lá, vamos tentar fazer, né, gente? Olha só, o ministro Luiz Roberto Barroso do STF já pediu, né, investigação sobre o Bolsonaro, sobre o genocídio. Ele não está querendo saber, pedindo uma investigação para saber se é genocídio ou não. Já está pedindo direto que Bolsonaro seja investigado por genocídio mesmo, dado a gravidade da situação, né, que tanto está envergonhando o povo brasileiro, né? E, enfim, cara, agora as coisas vão andar, né? Não há mais como esperar. Muita gente tem que ser investigada dentro dessa situação criada pelo descaso do governo Bolsonaro e alguns ministros. Vai sobrar para muita gente. Vai dar cadeia para muita gente. Eu creio nisso, porque esse crime foi muito bárbaro, talvez um dos crimes mais bárbaros acontecidos no Brasil. Olha que o Brasil já tem 520 anos, né? E com o povo sofrido, o povo sofrendo opressão de todos os lados, mas com essa questão agora dos Yanomamis, eu acho que com certeza entre os crimes mais bárbaros do Brasil. E outra coisa, né, para quem que ele endereçou esse pedido de investigação? Primeiro, PGR, olha só, PGR, Polícia Federal, Ministério Público Militar. Bom, aí o que eu estou pensando sobre isso? Por que na PGR? Olha, porque tem gente que tem a prerrogativa de foro privilegiado. E aí? Muita gente que era ministro do Bolsonaro, hoje, vai assumir agora, né? Vai assumir como parlamentar, deputado, vai assumir como senador, deputados e senadores, né? Eu aqui lembrei de alguns nomes aqui que são pessoas que podem sim estar arroladas nesse processo. O Ricardo Salles, que era ministro do Meio Ambiente, Pazuello, que era ministro da Saúde, Damares, que era ministra dos Direitos Humanos. Bem, é brincadeira, eu não gosto nem de falar que essa mulher um dia foi ministra dos Direitos Humanos. Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, na qual é vinculado à FUNAI. E Mourão, que era o vice-presidente da República e atuava também como o gestor da Amazônia Legal, né? E aí, como essas pessoas agora estão com foro privilegiado porque ganharam as eleições, né, vai ter que ele encaminhou para a PGR essas investigações, para a Polícia Federal. Primeiro a gente vai começar pela ONG, né, que recebeu 872 milhões. Uma ONG evangélica recebeu 872 milhões. Né? E além de alguns funcionários também, ex-presidentes da FUNAI, ex-secretários da FUNAI, da CESAI também, né, que não tem foro privilegiado, não tem prerrogativa de foro, e também não são militares. Aí também tem aqui o Ministério Público Militar, né, que não sei se vai entrar também o caso do Pazuello e do Mourão, caso sejam investigados, né, gente? Eu estou falando, né? Mas são dos nomes que eu imaginei. Além disso, também tem muitas coisas aconteceram ali, porque o Mourão, ele colocou um monte de militares no IBAMA, na FUNAI também, né? No CESAI também tinha militares, CESAI é Secretaria de Saúde Indígena, né? Então, gente,
esses militares participaram de muita coisa, deixaram que muitas coisas acontecessem. Muitas coisas. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para vocês terem ideia de uma situação que, para mim, tudo isso colaborou para essa barbárie. Olha, quem está falando isso é a Infoamazônia, tá? Mas você vai achar isso em outros portais. Exclusivo. Remédios do SUS para combater malária entre os Yanomami foram desviados e são vendidos por garimpeiros ilegais na internet. Bom, gente, os garimpeiros, né, estão de posse desses remédios que deveriam ter sido entregues aos indígenas, estão vendendo na internet. O problema não é isso. O problema é como que esses garimpeiros, como é que esses medicamentos foram parar na mão dos garimpeiros. Ali era vacina contra a malária, remédio contra a malária, remédio contra a pneumonia, remédio contra a verminose, né, tá, a cloroquina lá, um monte de outros remédios. Gente, como? Como que isso aconteceu? Como que esses medicamentos foram parar na mão desses marginais? Né? Tem que ser investigado. Estava tudo militarizado. Pode ter sido um profissional de carreira, né, das instituições que ali estavam, pode até ser, mas gente, militarizaram tudo. Né? Sem contar que as coisas que aconteciam ali na frente das pessoas que deveriam estar ali vendo o que está acontecendo, né? E permitiu que isso tudo acontecesse. Quer dizer, vai sobrar para muitos militares, principalmente de baixa patente. Principalmente de baixa patente. Olha só, as investigações da Infoamazônia encontrou medicamentos destinados ao combate à malária sendo comercializados por garimpeiros em grupos no WhatsApp. Pô, brincadeira, gente. O Ministério Público Federal aponta desvio dos medicamentos destinados às tribos indígenas Yanomami. Indígenas vivem crise humanitária provocada pela falta de assistência de saúde agravada pela invasão do seu território durante o governo do Jair Bolsonaro. Então foi isso, gente. O descaso chegou a esse ponto das pessoas, dos bandidos, dos vagabundos, né? E aí eu não posso falar só dos garimpeiros, mas de todo mundo que está envolvido nisso, permitiram que os medicamentos dos indígenas fossem parar na mão de garimpeiros para comercializarem. E as crianças morrendo. Quer dizer, ali alguém vai ter que ser responsável por isso. Militarizaram tudo. Então, naturalmente, até deve ter sim, muitos militares sendo investigados dessa situação. O ministro dos Direitos Humanos, agora sim, realmente é o ministro dos Direitos Humanos, né? Não antes, aquela aberração, que agora é senadora, né? Silvia Almeida, ele denuncia também, né, que o descaso, que esse descaso ele foi noticiado ao presidente, a ministra, a ex-ministra do Meio Ambiente, o ex-presidente, e ninguém quis fazer nada. Né? Tinha um projeto-lei que era para levar a alimentação, vacina, tudo para essas crianças lá. A ministra ligou para o presidente pedindo para cancelar, porque ela estaria fazendo. Só que não estava fazendo e o presidente sabia que não estava fazendo. Abandonaram mesmo. Os índios foram abandonados à própria sorte. Foram deixados ali para morrer mesmo. Né? Eu até brinco dizendo que quem votou no 13 salvou os Yanomamis, porque eles seriam, com certeza, os Yanomamis seriam extintos. Porque a terra era do garimpo. O Bolsonaro, esse crime do Bolsonaro foi premeditado porque tem mais de 20 anos que ele vem falando nisso. Nessas terras dos Yanomamis. Tem mais de 20 anos que ele falava nisso. E quando chegou na presidência, ele fez o que ele sempre sonhou em fazer. Né? O próprio governador de Roraima, Antônio Denário, também ele está sendo agora, né, alvo do Ministério Público, né, pelo fato de ter falado, a questão até de culturizar os índios, aquele negócio todo tal. Ele quer as terras dos indígenas, porque ali se produz, ali tem ouro, um monte de coisa toda, então ele quer essas terras de qualquer jeito, ele é defensor dos garimpeiros. Então disso ele defende a culturização dos índios. Né? E aí o Ministério Público vê isso como um potencial de discriminação. É evidente que é. É evidente que é. Né? E tomara que isso prossiga também, tá? Tomara que prossiga, porque
tem que servir de exemplo. Olha, não é só a tribo, o povo Yanomami que está sofrendo, não. Tem muitos povos indígenas no Brasil sofrendo, porque Bolsonaro, ele falou que ninguém teria terra, indígena nenhum teria terra. Então, acho muito pouco provável que só o povo Yanomami perdeu terra, só o povo Yanomami que perdeu seus entes queridos. Não creio nisso. E continuando na questão da barbárie, falando, né, só para continuar, a Regina Duarte, hein, gente? Ela não fica muito tempo sem causar polêmica, não. Ela está com saudade das telas, então de vez em quando ela arruma algum motivo para voltar à cena, né? Então ela bota aqui um desenho de uma criança aqui, não vou republicar porque eu não posso, né? E fala com deboche, olha, a infância desamparada dos Yanomamis. Está até errado, né? Que eu também falo de vez em quando Yanomamis, mas na verdade é só no singular. Dos Yanomami, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verdura e peixe. O mundo caiu na cabeça dela. É claro que também tem as pessoas que apoiam, né? Não são poucos, não. Alguns artistas, inclusive, alguns atletas, né? Aliás, daqui a pouco vou até falar de mais um atleta aí. Mas muita gente teceu duras críticas. Aliás, ela tem uma expressão que desde criança eu ouço, e desde criança eu não gosto dessa expressão, sempre tive uma antipatia muito grande. Ela é chamada de a namoradinha do Brasil. Ela ganhou esse título de namoradinha do Brasil lá no início dos anos 70, ou não sei, talvez um pouco antes, no final dos anos 60, né? Na época dos anos de chumbo da ditadura militar. E pela Rede Globo, né? Eu acho que ela já estava na Rede Globo quando ganhou esse apelido de namoradinha do Brasil. E a Rede Globo foi parceira, a gente não pode esquecer disso, foi parceira do regime militar. Então, o que acontecia muito, né, nessas ditaduras? Não, vamos pegar alguns jovens para colocar como exemplos nossos, né? Pessoas que são, têm aversão a políticas, pessoas que não são esquerdistas, aquele negócio todo, né? Por isso que muitos cantores foram até convidados a sair do Brasil, porque pensava diferente, né? E a Regina Duarte, ela nunca se envolveu nesses negócios de política, esses negócios todos, então foi presenteada com esse título de a namoradinha do Brasil, para servir de exemplo para as mocinhas. Olha, né, as meninas têm que ser assim, né? Igual a Regina Duarte, né? Que tem esse carisma todo, querida pela Rede Globo. Então que se cria uma campanha e acaba funcionando, né? Muita gente via como um exemplo. E aí muita gente fala, olha, a gente não reconhece mais a Regina mudou. Não, nunca mudou. Desde essa época a Regina já fazia parte dessa gente repressora, dessa gente nojenta que né, custou largar o poder. A Regina Duarte sempre esteve presente nesse meio. Ela sempre foi isso aí mesmo. Talvez o papel que ela tenha representado melhor na vida dela foi esse papel de moça boa, moça bacana. Isso nunca prestou. Aliás, muita gente que hoje está com Bolsonaro, que às vezes surpreende a gente, é porque nunca prestou mesmo. Bolsonaro não piorou o caráter de ninguém. Bolsonaro só juntou essas pessoas. Eu vi, tem vários comentários aqui de muitos artistas. O comentário que eu mais gostei foi do Zé de Abreu. O Zé de Abreu falou o seguinte: quando eu disse que essa mulher não valia nada, me criticaram. Isso foi verdade mesmo, né? Quando o José de Abreu falava sobre ela, muita gente criticava José de Abreu, mas José de Abreu tinha razão, né? A prova está isso aí. Um fato né, dessa natureza, um genocídio, né, só de crianças mortas, que se sabe com 570 crianças, fora os adultos, né, e a pessoa faz um deboche desse. Que tipo de gente é essa? Né? Mas eu vou voltar a falar desse assunto bem rapidamente. E agora entra o Wallace de Souza, o jogador do Sada Cruzeiro, jogador de vôlei, né? E que ele vai falar o seguinte, ele com a arma na mão, aí um seguidor dele fala: você daria um tiro na cabeça do Lula com essa arma? Aí ele fez uma enquete para saber quem ia atirar na cabeça do presidente. Né? Isso é uma incitação à violência, isso é um crime, ele cometeu um crime. Eu não sei como é que seria em países, né, em democracias mais avançadas do que a nossa, mas acho que em alguns países ele seria preso no mesmo dia.
Aí veio pedir desculpa, mas isso sempre acontece. Sempre esses caras aprontam esse tipo de coisa e depois vem pedir desculpa. Não, uma situação como essa, gente, não há desculpa. Não há desculpa. Né? O que ele citou ali foi uma violência contra o presidente democraticamente eleito. Pode até acontecer, influenciado por tipo de coisas assim, sair um maluco por aí afora, né? E tentar contra a vida do presidente. Isso é um crime que ele cometeu. E aí, o Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação, já está pedindo já que se abra um processo contra ele, para que ele responda por isso, tem que responder. Está pedindo a AGU, a Advocacia Geral da União, ele tem que responder por isso. Ele precisa responder por isso. Isso não pode ficar assim, senão daqui a pouco é uma outra pessoa. Ontem eu fiz a postagem de um vídeo, eu coloquei o nome desse vídeo de a banalidade do mal, falando sobre a banalidade do mal, né? Então, gente, o que aconteceu quando o Bolsonaro assume, o mal se torna banal. Mas ele não revelou a maldade das pessoas. As pessoas que se identificaram com isso se juntaram a ele. Né? Aliás, até um pouco antes da eleição do Bolsonaro. Então, é assim que funciona. A prática do mal é um negócio tão comum hoje em dia que se tornou banal. É tão normal, né, você matar índios, né, do jeito que aconteceu, que eu posso fazer gente uma bala na cabeça do presidente. Eu posso fazer um deboche sobre isso, porque se banalizou. Só que nós vivemos, por pouco a gente perdeu, né, a democracia, mas nós vivemos na democracia. E a democracia tem as suas instituições que precisam funcionar. A justiça precisa funcionar numa situação como essa, de uma ameaça a um presidente. Ele incitou a violência contra o presidente. Poderia ser qualquer pessoa. Já era crime. Enfim, gente, tem muita coisa acontecendo, muita coisa assim, muita maldade acontecendo nas redes sociais. Durante a eleição, alguns petistas, né, foram alvejados por tiros. Isso se tornou normal. O Brasil está se tornando um país politicamente muito violento. Muito violento. Aí a gente precisa tomar as rédeas do poder. Essa situação que aconteceu agora com os Yanomami, eu, sem querer ser pessimista, a gente sabe muito bem que o governo do presidente Lula não será eterno, né? Eu acho que com talvez 10, 15, 20 anos no máximo, esses povos sejam extintos. Porque o crescimento dessa gente é muito grande, né? Através de fake news, eles vão crescendo. E de uma hora, olha, o Congresso está cheio deles. A Câmara dos Deputados também está cheio deles. Amanhã nós vamos ter uma votação aí para presidente da Câmara e presidente do Senado. Parece que vai ser uma eleição mais tranquila do ponto de vista da democracia. Mas só parece, pode não ser. Pode não ser. O Supremo trabalhou muito bem nesse último ano em defesa da democracia. Os partidos de esquerda também. Mas os partidos de centro e os partidos de direita não. E, infelizmente, parte dessas pessoas que eu falei aqui que cometeram crime contra os indígenas ganharam eleições. Eu não sei o que acontece no Rio de Janeiro, não sei o que acontece em São Paulo, mas tem se votado em pessoas da pior qualidade. Brasília também, né, que elegeu a Damares, Rio Grande do Sul, que elegeu o Mourão, Santa Catarina, Paraná, que elegeu o Moro, né? Gente, são pessoas absolutamente contrárias à democracia, mas ganharam eleições. Então é complicado. Eu temo muito pelo futuro do Brasil, porque nós que temos uma visão de esquerda, precisamos ocupar os espaços igual esse que eu estou ocupando agora, né? Tentar fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, para que a gente possa, daqui a talvez 1 ou 2, no máximo 3 anos, já começar a ver
um novo horizonte, que não seja esse horizonte que eu estou hoje visualizando, né? Eu fico por aqui para o vídeo não se estender muito. Eu reforço meu pedido de se inscrever, de dar o seu like também, que é muito importante. Faça comentários também para o YouTube reconhecer que está havendo uma interação no meu vídeo, né? E compartilhe. Compartilhe com seus amigos, pessoas que vocês sabem que pode gostar dos meus vídeos, né? Eu já acho que talvez seja o 20º vídeo que eu faço e tenho já 2 semanas, quase 3 semanas trabalhando nisso. Eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos.